E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco mais sobre o tecido conjuntivo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o tecido conjuntivo adiposo. Beleza? Vem comigo. Tecido conjuntivo adiposo. É um tipo de tecido conjuntivo frouxo. Lembra, pessoal? Na última aula, frouxo são aqueles com poucas fibras. Beleza? É localizada principalmente sobre a pele e compõe a medula óssea amarela. Ó, a célula que compõe esse tipo é denominada célula adiposa, tá, pessoal? Aí, sempre quando a gente fala de adiposa, a gente pensa em gordura mesmo, tá? Então são células de gordura, chamadas adipócito, beleza? E armazenam gordura em seu citoplasma, tá? Tem como funções principais o tecido adiposo. Olha só que importância que ele tem, ó, proteção dos órgãos contra traumatismo, né? Ou seja, o primeiro impacto quando a gente cai, essa gordurazinha nossa aí, ela protege para que não haja trauma no nosso osso, beleza? Reserva de energia, ela é uma fonte importante de energia, tá bom, pessoal? Tem alguns animais, na verdade, que sobrevivem com essa fonte de energia durante meses sem se alimentar, beleza? Então, a gordura é uma fonte muito importante de energia para o nosso corpo, tá? E formação de uma camada de isolamento térmico importante para animais como pinguins e urso polar, tá? O urso polar é um dos que usa muito essa reserva de energia também, que vive em regiões frias, tá bom? Então, olha só, além de ser uma camada de isolamento térmico muito importante, ela é uma reserva muito importante de energia, tá bom? E sem contar que protege o nosso organismo, os nossos órgãos contra traumatismo, beleza? Bem tranquilo, não é? Beleza, então. Vamos falar um pouco da gordura, tá? Agora, tá, pessoal? A gordura, como vimos, tem uma importante função do nosso organismo, desde reserva energética até proteção mecânica e térmica. No entanto, precisamos ter cuidado com a nossa alimentação, pois o excesso de gordura pode causar complicações como obesidade e diabetes. Assim, precisamos equilibrar nossa alimentação. Não devemos ter medo das gorduras, lembrando que gordura não é ruim em seu todo, principalmente agora que sabemos da importância delas, mas, sempre tem um mais, né? Precisamos ingeri-las a partir de fontes saudáveis e sem excesso, tá? Tudo, nosso corpo precisa de um bocado de substância que em excesso vai fazer mal ao nosso organismo. E a gordura é uma delas, tá bom? Nosso corpo precisa de várias substâncias. Agora são várias substâncias, até substâncias tóxicas. Na verdade, nosso corpo precisa de algumas delas também. Mas com excesso pode fazer mal para o fígado, por exemplo, igual o ferro, o alumínio, né? E outros aí que a gente consumir de forma exagerada vai prejudicar o nosso organismo. Então, galerinha, a gordura não é diferente dela. Tem a sua importância como proteção dos órgãos, como fonte de energia, como camada de isolamento térmico, beleza? Mas temos que ter cuidado e não podemos ingerir em excesso, beleza? Em excesso nunca, hein, galera? Vamos lá, beleza? Vamos para outro tecido conjuntivo, que é o tecido ósseo. Show? Além de essencial na movimentação e sustentação do nosso corpo, o que seria do nosso corpo se não fosse os ossos? A gente quebra um ossozinho, né? Deixa eu lembrar aqui o nome daqui. Vitória. A Vitória fez cirurgiazinha no pé, né? Um ossinho pequenininho, entendeu? Não conseguia nadar direito lá. Ficou 2 dias em casa. Quando chegou na sala de aula, eu perguntei: aí, Vitória, beleza? Tá bom o seu pé? Ela chegou com o dedo quebrado, com o dedo enfaixado, ou seja, fez cirurgia do pé e chega com o dedo da mão. Nunca vi um negócio desse, só vocês mesmo para fazer um negócio comigo. Mas importante, tá bom? Todo osso é importante. Desde o pequenozinho, a falangezinha, entendeu? Até o maior osso do nosso corpo, tá bom? Então ele é essencial na movimentação e sustentação do corpo. O tecido ósseo também protege órgãos importantes, como a medula espinhal, essazinha que fica aqui, ó. Show? Medula espinhal, o coração, o cérebro e os pulmões, tá? Aí nós temos aqui aquela caixa torácica para proteger tudo isso aí. Esse tipo de tecido também é permeado por vasos sanguíneos, que contribui, que nutrem as células. Tá, pessoal? Olha só.
Vamos lembrar que tecidos ósseos são formados por células e as células precisam de nutrientes, né? Então, nesse caso, ela tem os vasos sanguíneos também, tá? Apesar de ser ósseo, as pessoas podem pensar que não tem, mas tem, tá? Os ossos formados por esse tecido podem ser compactos, ou seja, coladinho, juntinho, beleza? Porção mais resistente e superficial do osso, ou seja, aquela camada mais de fora do osso, tá? Que é a parte mais compactazinha, ou esponjosas, que é aquela região menos resistente, por apresentar mais lacunas, tá? Aí, na verdade, a única coisa que uma é diferente de uma para outra, no caso, uma é mais compacta e a outra tem mais lacunazinhas. Mas tem a mesma composição, tá, pessoal? É o mesmo tipo de tecido, tá? Não tem diferença, não. Ó, essa diferenciação, contudo, não é decorrente da natureza do tecido, ou seja, não é porque o tecido mudou, é porque uma é compacta e a outra tem algumas lacunas, né? São mais espaçadas, tá? E ao mesmo tempo, o mesmo tecido ósseo apenas com mais ou menos lacunas, como eu falei antes, tá bom, pessoal? Então, assim, para quem gosta de osso de galinha, por exemplo, quando come osso de galinha, aquela parte mais dura de cima, de frente, dura, quando você parte ela, tem aquela parte mais airada por dentro. Continua sendo o osso, tá? A parte mais arada por dentro. Essa parte mais arada que é a parte esponjosa. É o mesmo osso, mais fácil de a gente digerir e mastigar, né? Eu gosto de mastigar osso de galinha, por exemplo. Gostoso pra caramba, entendeu? Mesmo tipo, beleza? Só com lacunas diferentes. Vamos passar para outro tipo de tecido agora, ou seja, continuando, no caso, falando sobre tecido conjuntivo, mas dentro do tecido conjuntivo nós temos outros tipos também, beleza? Vamos lá? Agora vamos falar sobre o tecido cartilaginoso, beleza, pessoal? Olha só. Em algumas regiões do nosso corpo, como nariz, orelhas e articulações, precisamos proteção e sustentação, mas também de um pouco mais de flexibilidade. Graças ao tecido cartilaginoso, que é rico em fibras, colágenas e elásticas, pode ter firmeza e flexibilidade e sustentação em algumas partes do nosso corpo. Então, o tecido cartilaginoso é super importante justamente para esse tipo de flexibilidade, né, que nós temos em algumas regiões do nosso corpo, né? Imagina que isso daqui fosse constituído de osso, né, que é um troço durão aqui só de osso, né? Então, esse tecido ele é muito importante para isso também. Ó, no tecido cartilaginoso são encontrados os condrócitos, células maduras na cartilagem, e os coltoplastos, células jovens na cartilagem, tá? Além disso, como o tecido cartilaginoso é vascular, cartilaginoso é vascular, existe ao redor da cartilagem um tecido conjuntivo denso, vascularizado, denominado pericôndrio. Olha só, pessoal, isso aqui, ó, o tecido é avascular, tá? O tecido cartilaginoso é avascular. Ó, de acordo com a concentração de fibras elásticas ou que pode ter os dois ao mesmo tempo, colágenas, o tecido cartilaginoso pode formar estruturas mais rígidas, mais flexíveis, mais adaptadas para amortecer impactos, reduzir atritos e entre outros, tá, pessoal, etc. Assim, conforme essa composição, as cartilagens podem ser hialianas, com quantidades moderadas de fibras elásticas presentes na traqueia, tá? Elásticas, ricas em fibras colágenas e elásticas presentes na orelha, ou fibrosas, ricas em fibras colágenas presentes em pequenos discos entre as vértebras, né? A famosa aqui, a gente tem umas hernias de disco que mandou aqui. Eu, por exemplo, tenho duas, né? Que estou ficando velho já, entendeu? Hernia de disco também é feito desse tecido cartilaginoso, beleza? Vamos agora para o tecido sanguíneo. Show? O sangue é um fluido vermelho e viscoso que conduz substâncias importantes para todas as células do nosso corpo, pelos vasos sanguíneos. Essas substâncias são principalmente proteínas, carboidratos, gordura, gás oxigênio, gás carbônico, água, sais, entre outros, tá? São vários outros tipos de substâncias que
passam pelo nosso corpo através da nossa corrente sanguínea. Então, o tecido sanguíneo ele é muito importante, nós vamos falar bem mais dele durante essa aula, tá? O tecido sanguíneo é formado por uma parte fluida, que é chamada de plasma, e pelos tecidos sanguíneos e pelos elementos, e pelos chamados elementos figurados, que são as hemácias e o leucócito, beleza? E as plaquetas. O plasma é constituído aproximadamente de 90% de água, galera. Justamente por ser fluido, tá? No qual estão diluídas diversas substâncias. Cerca de 75% dessas substâncias são proteínas, sódio, cloro, fósforo, potássio, magnésio e cálcio, beleza? Vamos falar agora um pouco mais das hemácias do nosso sangue, beleza? Vamos falar agora, pessoal, um pouco sobre os elementos figurados, tá? Das células, que tem diversos tipos. Ó, hemácias, também conhecido como os glóbulos vermelhos, transportam oxigênio pelo nosso corpo. Já os leucócitos, então vou destacar outro aqui, ó, leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, formam o nosso exército de defesa, tá, pessoal? A nossa defesa do nosso organismo, tá? Que nos protege de micro-organismos possíveis de nos causar doenças. E por último, tem as plaquetas, tá? Fragmentos celulares que são importantes agentes. Vou destacar de novo aqui. As plaquetas também, ó. Fragmentos celulares que são importantes agentes no processo de coagulação sanguínea, tá? Quando um vaso sanguíneo é rompido. Pessoal, olha só, isso aqui é muito importante e eu vou falar daqui a pouco de um por um, tá, pessoal? Vou explicar um por um, tanto as hemácias, quanto os leucócitos, quanto as plaquetas, tá bom? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, né? Amor, já fiz exame de sangue, né? E no exame de sangue tem lá o hemograma, tá? E o hemograma, ele tem contagens, tanto de glóbulos vermelhos, tantos de glóbulos brancos, tá? E tantos de placenta também, beleza? Viu o cenário? Então vamos lá, hemácias, leucócitos e plaquetas, tá bom? Nessa configuração, a gente vai olhar a contagem no hemograma que a gente faz de sangue, tá? E se no hemograma tiver que a nossa quantidade de glóbulos vermelhos, que são nossas hemácias, elas são responsáveis por carregar os oxigênios no nosso organismo, tá bom? Se esses glóbulos vermelhos estiverem com pouco, é um sinal de risco. Por que o sinal de risco? É um sinal que o nosso corpo não está carregando a quantidade de sangue necessária para o nosso organismo, tá? Então a contagem de hemácias é para isso. Então, se o nosso corpo não está carregando a quantidade de oxigênio necessário porque a hemácia está baixa, entendeu? Pode acarretar uma anemia na gente. Show? Já os leucócitos carregam o nosso exército de defesa, beleza? Contra os anticorpos, né? Vamos lembrar o que é anticorpo, pessoal? Contra antígeno, entendeu? Aí vamos levar o que é antígeno? Corpo estranho no corpo estranho dentro da gente, tá bom? Então, uma concentração alta de leucócitos no hemograma significa que nós mandamos nosso exército para uma possível infecção. Então, quando existe uma concentração muito alta de leucócitos no hemograma, significa que possivelmente a gente tem uma infecção qualquer, tá? Por isso que nós mandamos o nosso exército àquele local de infecção. Então, se der uma concentração alta de leucócitos, que são nossos glóbulos brancos, isso significa que nós possivelmente temos aí uma complicação, aí uma infecção em algum lugar, tá? Já as plaquetas, se eu tiver uma contagem baixa de plaqueta, é perigoso por quê? Porque as plaquetas fazem esse tipo a parte da coagulação do sangue. Ou seja, se eu tenho uma quantidade baixa de plaqueta, se a minha pele romper, vai sair mais sangue do que deveria, porque o meu sangue não vai coagular perfeitamente. Então, a contagem de plaquetas justamente é para isso, para saber se nosso corpo tem plaqueta suficiente para fazer, no caso, essa coagulação sanguínea e não perdermos tanto sangue. Show?
A plaqueta eu posso até comparar uma rede de pescador, tá? A plaqueta, tá? A plaqueta, vamos supor que a plaqueta seja uma rede, tá? De pesca. Ao jogar a plaqueta, que é a nossa rede de pesca, né? A rede pegaria o quê? Peixe, né? Só que a plaqueta pegaria o quê? Células sanguíneas. E amarraria as células sanguíneas, evitando que as células sanguíneas escapem do nosso corpo, através de uma lesão. Espero que tenha ficado claro, tá bom? Quero que vocês só falar comigo que eu tô aí. Vamos voltar a falar sobre coagulação sanguínea, tá bom, pessoal? A gente vai falar depois um pouco mais sobre os elementos figurados, tá? A gente fala um pouco mais sobre a hemácia, sobre os leucócitos e sobre as plaquetas. Coagulação sanguínea. O que é coagulação sanguínea? Coagulação sanguínea nada mais é do que eu acabei de explicar agora mesmo, o processo em que ocorre uma obstrução do tecido ou vaso lesionado, certo? Impedindo a perda de sangue. O sangue para de fluir porque o produto final da coagulação, chamada fibrina, tá? A fibrina, que seria, no caso, essa redezinha que eu falei agora mesmo, tá? É uma proteína específica, tá, pessoal? Do sangue, a fibrina. Forma uma rede que interrompe a passagem das células sanguíneas. Show? Ficou tranquilo? Belezinha? Fibrina, proteínazinha, que forma uma rede impedindo que nosso sangue escape do nosso corpo. Show? Coagulando, tá? Ele desmonta assim, tipo uma fibra mesmo, né? Uma redezinha impedindo que o sangue saia do nosso corpo. Ó, em cada litro de sangue existe cerca de 60 a 80 gramas de proteínas responsáveis pelo controle da viscosidade, ou seja, pela viscosidade, o jeito que é, e pela regulação da osmose, dando ao meio a concentração ideal, tá? Então, nós temos várias proteínas, né, que fazem isso. Colocamos aqui três, as principais, as mais importantes. A primeira é a albumina. A albumina, essa substância, ela é responsável por transportar principalmente os oxigênios, os hormônios, no caso, do nosso sangue, tá? Então a albumina tem essa responsabilidade aí, né? Vamos lembrar que o nosso corpo tem vários hormônios, hormônios de crescimento, hormônios sexuais, tal, e a albumina é responsável por isso daí. As globulinas são responsáveis pela formação de anticorpos e pelo transporte de colesterol no nosso sangue, pessoal. Então, olha só, é importante por causa disso, ó. Anticorpos, no caso, são nossas células de defesa, tá, pessoal? O anticorpo, no caso, nossas células, o linfócito T, o linfócito B, eles produzem anticorpos justamente para poder estar combatendo invasores do nosso corpo. Show? Então, anticorpos é um nome que vocês vão escutar bastante, tá? E o corpo estranho, o nome dele é antígeno, tá? Então, se diz que para cada antígeno, ou seja, para cada corpo estranho do nosso corpo, um micro-organismo qualquer, existe um anticorpo específico, tá? Produzido pela nossa célula, tá? E a proteína globulina, ela faz parte dessa formação aqui, dessa fabricação dos anticorpos. Beleza até agora? Show! Temos ali a fibrinogênio. O fibrinogênio envolvido na coagulação do sangue. Só na coagulação do sangue, tranquilão. Então, o fibrinogênio, ele faz parte da coagulação sanguínea, certo? Junto com o processo da proteína fibrina, para poder coagular o sangue. Show? Fora esse, existem diversos outros elementos encontrados também, né? Como substâncias de gases, nós temos também no sangue o oxigênio, gás carbônico, nitrogênio. Nós temos também a ureia, o ácido úrico, a creatina, a glicose, gordura, colesterol e os ácidos láticos. Nós vamos estudar muito para frente, esses ácidos láticos também são muito importantes também, tá, pessoal? Então, essa parte aqui eu acho que é tranquilinha, mas se vocês tiverem alguma dúvida é só me perguntar, tá? De novo, me perguntar de novo. Agora nós vamos detalhar rapidamente ali, vamos falar sobre os elementos figurados das hemácias, os leucócitos e as plaquetas, para poder estar encerrando mais essa aula, beleza? Pessoal, vamos falar agora sobre os elementos figurados do sangue, tá? Vamos falar agora sobre as hemácias, os leucócitos, tá bom? Vamos lá.
Show? Vamos lá então. Hemácias são células sanguíneas anucleadas, ou seja, sem núcleo, cuja principal função do sangue é transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos, por intermédio das moléculas hemoglobina localizada no seu citoplasma. Além disso, o sangue também transporta outros gases, como gás carbônico, que poderá circular ligado à hemoglobina das hemácias, embora seja principalmente transportada por íons bicarbonato, tá? O gás carbônico, normalmente pelo sangue, é transportado por íons bicarbonato, tá? Mas também é transportado também pela hemoglobina das hemácias. Show? Tranquilinho? Facinho? Beleza, beleza, né? Eu falei antes, né? Eu tenho as hemácias são glóbulos vermelhos, né? Se eu tenho uma contagem pequena disso, isso vai acarretar na falta de oxigênio para o nosso organismo. Show? Então, isso é muito importante. Já os leucócitos são células nucleadas. Agora só, pessoal, você já tem que começar a já sacar isso daqui, ó. Leucócitos nucleados, ou seja, tem núcleo. As células hemácias anucleadas, ou seja, não tem núcleo, tá? Você já tem que começar já a fazer essas correlações, tá bom, pessoal? São células nucleadas, e tem núcleo, cuja principal função do sangue é defender o organismo contra agentes patogênicos, ou seja, que causam doenças, tá? Então, os leucócitos são importantes porque defendem o nosso organismo, tá? De invasores, como micro-organismos que causam doenças, tá bom? Ó, existem dois tipos de leucócitos, os granulócitos e os agranulócitos, ou seja, granulócitos e agranulócitos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os dois, tá? Granulócitos, essa denominação se dá pela presença de grânulos, tá? No citoplasma, tá? Então, o granulócito, quando a gente olha lá no microscópio, a gente vai ver, no caso, os grânulos no citoplasma. Por isso que é o granulócitos. Agranulócitos, quando a gente for olhar no microscópio, a gente vai ver que não vai ter esses grânulos, vai ter ausência desses grânulos no citoplasma. Então, granulócitos, presença de grânulos no citoplasma. Agranulócitos, ausência de grânulos no citoplasma. Sacou? Beleza? Tá bom. Só que os granulócitos, por sua vez, eles são constituídos de neutrófilo, basófilo e eosinófilo. Aí, pessoal, para que isso é importante? Galera, olha só, eles têm funções bem específicas no combate de micro-organismos. Cada um desempenha uma função e essas funções são super importantes na defesa do nosso organismo. O neutrófilo, por exemplo, tem a função de fagocitar e destruir micro-organismos. Lembra o que é fagocitar? Eu falei com vocês, fagocitar seria como se o micro-organismo botar a bactéria em todo o nosso corpo, aí o neutrófilo vai lá, pela corrente sanguínea lá, aí ele vai lá e come a bactéria, tá? Fagocita a bactéria, ele engole a bactéria, tá bom? E destrói a bactéria dentro dela, tá? Basófilo. Poxa, a gente olhou no exame de sangue lá, tem uma quantidade grande de basófilo, tá? O basófilo, ele produz essas duas substâncias aqui, ó, a histamina e a heparina. Ó, a histamina, ele é super importante nesse processo de combate aos micro-organismos, porque ele faz vasodilatação, tá? Quando acontece, no caso, o micro-organismo, ele invade as nossas células, tá? Aí o basófilo, ele fabrica a histamina, ele vai lá e fabrica a histamina vai lá e faz a vasodilatação do nosso vaso sanguíneo, ou seja, ele abre espaço para esses outros aqui entrarem, ou seja, passar do sangue para o meio externo, para outro meio, aonde que está o micro-organismo. Então, o basófilo, ele cria a histamina, que é super importante, que vai fazer a vasodilatação do nosso sangue, justamente para dar espaço para o neutrófilo, eosinófilo, o monófilo passar e agir diretamente no combate desses agentes que fazem mal à nossa saúde. Beleza? Então, basófilo, importante porque fabrica substância como histamina e a heparina. Beleza? O eosinófilo. Poxa, eu fiz exame de sangue e eu tenho eosinófilo direto, muito eosinófilo. Isso significa que você provavelmente está com verme, tá? Participa no processo de alergia e no combate de parasitas como vermes, tá? Então, o eosinófilo tanto participa no processo alérgico, de alergia, tá?
quanto no combate direto também a parasitas como verme também. Então, se der uma quantidade grande de eosinófilo no seu sangue, provavelmente é uma reação alérgica ou ao combate de vermes. Tá vendo como é importante esses nomes? Quando vocês olharem o hemograma de vocês e identificarem esses nomes, é porque está acontecendo isso no corpo de vocês. Então, isso daqui, no caso, são os granulócitos, tá bom, pessoal? A parte dos leucócitos, a parte dos granulócitos. Agora, nós vamos agora para os agranulócitos, tá, pessoal? Como eu te falei, não tem, no caso, a ausência de glândulos no citoplasma, beleza? Nós temos o granulócitos, tem essa denominação por causa da ausência, como eu falei, de glândulos no citoplasma. E temos dois, ó, temos os linfócitos T e os linfócitos B, são dois diferentes, tá, pessoal? São dois grupos, o linfócito T diferente do linfócito B. Então, nós temos o linfócito T e o linfócito B. E o que os linfócitos T, tanto T quanto B, fazem? Participam no processo de defesa do organismo, regulando a proteína de proteção especiais chamadas de anticorpos, beleza? Anticorpos, vocês vão muito ouvir isso daí. Anticorpos são as proteínas que vão lá combater diretamente o antígeno, ou seja, o corpo externo do nosso organismo. Eles que fabricam esse organismo, tá? A produção é com os linfócitos T e B. E por último, os monócitos. Os monócitos também é muito importante porque origina os macrófagos, tá? Aí o que esses macrófagos vão fazer? Outras células. Ela é especializada em fagocitose de novo. Então o que elas vão fazer? Elas vão pegar esse micro-organismo estranho no nosso corpo e vão fagocitar, ou seja, vão engolir, jogar para dentro delas, e dentro delas, uma vez, elas vão destruir esses micro-organismos, beleza? Então, temos aí as hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos, tá? E dentro dos leucócitos nós temos aí esses guerreiros, nossos exércitos de defesa do nosso organismo. Beleza, pessoal? Espero que tenham aprendido. Caso tenha alguma dúvida, é só me chamar, falar comigo aí, que eu estou para tirar qualquer dúvida, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Até a próxima.